Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Hoje realizamos a segunda entrevista da terceira temporada do nosso podcast, na qual continuamos a discutir temas de consumo e de direito do consumo com convidados das mais diversas áreas, quinzenalmente à segunda-feira. A nossa convidada de hoje é mestre em Tecnologia Farmacêutica pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e pós-graduada em Cosmetologia Avançada pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. E é ainda autora do livro Da Pele, lançado em 2020. Atualmente divide o seu tempo entre o doutoramento em Ciências Farmacêuticas, a atividade docente como assistente convidada na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e o blog que lançou em 2015, A Pele que Habito, onde se debruça sobre a ciência por detrás dos ingredientes e produtos cosméticos e a evolução deste mercado. Podem ainda encontrá-la na conta de Instagram com o mesmo nome, A Pele que Habito. Muito bem-vinda, Marta Ferreira. Obrigada pelo convite. Muito bem. O meu nome é Sara Garcia, sou investigadora do Nova Consumer Lab e farei esta entrevista com Maria Miguel Oliveira da Silva, assessora jurídica do Nova Consumer Lab. Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas e sugestões para o e-mail novaconsumерлab@novalaw.unl.pt. Antes de mais, Marta, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos certas que será uma conversa muito interessante e prazerosa, sobretudo para nós, e mais importante do que tudo, muito interessante para os nossos ouvintes. Vamos começar por uma rubrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados que exigem uma resposta mais rápida, que é já para quebrar algumas hostilidades, e vamos, sem mais demoras, enfim, são perguntas que podem criar alguma, diria, fricção ou algumas dúvidas, mas a ideia é que se respondam rapidamente e depois teremos mais tempo para desenvolver nas respostas de desenvolvimento. Das duas, uma, comprar online ou comprar em loja física? Eu diria que aqui é uma resposta muito pessoal. Quando falamos de produtos de cuidado de pele, de cabelo, de higiene oral, e se a pessoa, como é o meu caso, normalmente não necessita de aconselhamento, ou se a loja online não o faz, eu prefiro o online sempre pela comodidade e até pelos preços que tendem a ser mais competitivos quando falamos da cosmética. Quando o assunto é perfume ou maquilhagem, eu não me sinto nada confiante para comprar online, então preciso mesmo da loja física, mas eu acho que aqui depende muito da pessoa. Há pessoas que são experts em perfumaria e em maquilhagem e não precisam da loja física, portanto vai muito de caso a caso. Muito bem. E qual é que é o maior mito dermatológico que mais tem de esclarecer em jantares de família? Eu acho que na verdade a minha família só me procura para resolver assim casos práticos, não querem muito saber da teoria, mas em círculos de amigos fala-se muito do assunto, sobretudo colegas da profissão, e eu acho que a falsa associação dos conceitos de naturalidade e de segurança é sem dúvida o mito mais prevalente na cosmetologia, mas também nos cuidados de saúde e na ciência. Das duas, uma, branding ou lista de ingredientes? Na esmagadora maioria das vezes e para a esmagadora maioria dos consumidores, o branding é infinitamente mais útil. A lista de ingredientes diz-nos, na verdade, muito pouco. Diz-nos o que é que o produto tem, não nos diz o que é que ele faz, nem como é que foi produzido, e, portanto, também não acho justo exigir aos consumidores que saibam tanto de química e de cosmetologia como um profissional da área, e por isso o branding sempre, para mim, em primeiro lugar. Escolhe um pecado mortal em matéria de cuidados com a pele: dormir com maquilhagem ou não colocar protetor solar? Perante dois cuidados que são tão básicos, é difícil escolher, mas eu diria que começando mesmo pelo básico, uma boa higiene é sempre o principal. Dos dois, um, retinol ou ácido hialurónico? Bem, este é muito fácil, sem dúvida o retinol, sempre que for bem tolerado, porque nem sempre é caso disso. O ácido hialurónico ele é muito usado em cosmética e eu acho que é aqui uma tentativa das marcas fazerem equiparar aquilo que é feito nos injetáveis, que é um preenchimento por injetável ácido hialurónico, com aquilo que um cosmético poderia fazer. Agora, isto não acontece, porque o injetável é injetado, passa a redundância, e o cosmético fica apenas à superfície da pele. Ele pode minimizar um pouco a aparência das rugas pelo efeito da hidratação, mas não as vai apagar como um injetável o faria. E, portanto,
Retinol sem dúvida, até porque retinol, o ácido hialurónico, quando nós lavamos o rosto, lavamos o ácido hialurónico também, e já o retinol tem aqui efeitos diretos sobre as células, sobre a sua expressão de DNA, sobre a renovação da superfície da pele, sobre a produção de colagênio e, portanto, será um ingrediente infinitamente mais interessante, mas se a pessoa tolerar, e aqui é uma ressalva muito importante, porque por vezes pode causar efeitos indesejáveis a pessoas mais sensíveis. Uma moda de cuidados dermatológicos capaz de deixar absolutamente irritada. Eu acho que a moda dos free from, os sem parabenos, sem sulfatos, sem sais de alumínio, é que me deixa mais irritada. Nós vivemos num país que pertence à União Europeia e, portanto, em termos de legislação, estamos um bocadinho mais protegidos deste tipo de alegação que, por exemplo, nos Estados Unidos ou noutros países como no Brasil, mas ainda assim as marcas, embora há uma recomendação da Comissão Europeia, mas não tem caráter obrigatório, portanto muitas marcas optam por não, por a ignorar, mas de facto estas alegações que à partida nos podem parecer importantes para os consumidores que possam ser alérgicos ou sensíveis, não o são, porque é para isso que a lista de ingredientes serve. E então estas alegações têm como única função servir aqui de uma falsa vantagem competitiva de um produto relativamente à concorrência. O sem parabenos diz-nos de uma forma implícita que os parabenos são maus e que este produto é melhor porque não tem parabenos. E portanto, eu acho que a única quem ganha com este tipo de alegações são só as marcas e o consumidor só ganha desinformação. Um ingrediente altamente improvável de se encontrar nos teus cosméticos. Eu costumo dizer em jeito de brincadeira que eu só não uso banha da cobra, de resto vale tudo. Se os produtos estão no supermercado, numa perfumaria, numa farmácia, se têm uma rotulagem que nos parece decente no sentido de cumprir de acordo com as especificações da Comissão Europeia, da regulamentação para os produtos cosméticos, é porque aquele produto é seguro. Portanto, eu não sendo alérgica a nada, só não uso mesmo a banha da cobra. Muito obrigada, Marta. Passamos agora à segunda parte do nosso programa, com um pouco mais de tempo para aprofundar algumas questões. Nos últimos anos, em face da crescente conscientização ecológica, o movimento Clean Beauty tem vindo a ganhar popularidade junto dos consumidores. No fundo, para dar resposta a estas preocupações ambientais, as marcas de produtos de pele e cosmética têm vindo a apostar no desenvolvimento de produtos que apresentam no mercado como sendo naturais, orgânicos, verdes, sustentáveis ou mesmo vegan, o que nem sempre é acompanhado de evidência científica que sustenta este tipo de declarações. Já acabámos por falar um pouco nas questões anteriores sobre isto, mas começamos agora para perguntar onde é que começa a genuína preocupação ambiental das empresas e termina a estratégia de marketing. Eu acho que é importante começar aqui, porque falámos de várias alegações nesta introdução, e acho que é importante começar por dizer que elas não entram todas no mesmo saco, e é por elas não entrarem todas no mesmo saco que o conceito de Clean Beauty é um tanto ou quanto questionável. Quando nós falamos de naturalidade, um ingrediente natural não é necessariamente nem mais seguro, como já falámos, mas também não é necessariamente mais ecológico. Veja-se, por exemplo, a quantidade de hectares de lavanda que é preciso nós plantarmos para termos uma produção rentável do ponto de vista comercial. Por outro lado, também os ingredientes orgânicos, que nós conhecemos como ingredientes provenientes da agricultura biológica, não são necessariamente mais sustentáveis, porque a produção da agricultura biológica proporciona-nos menos rendimento produtivo, isto implica mais hectares de produção, mais recursos hídricos, mais recursos energéticos, e no caso da agricultura biológica verifica cientificamente que é importante ver caso a caso quando é que ela faz sentido, e na esmagadora maioria dos casos efetivamente não faz. Não estou a dizer que vamos migrar para a agricultura intensiva e super intensiva, mas há aqui um meio termo que na maioria das vezes é mais vantajoso, quer em termos ecológicos, quer por vezes até para os trabalhadores. Em termos de alegações, outras alegações que estão metidas muitas vezes no saco da Clean Beauty, temos o vegan, e aqui o vegan é uma alegação que faz todo sentido no contexto dos consumidores que se preocupam com estas questões, uma alegação, digamos assim, ética, e que faz todo sentido, é perfeitamente legítima, mas também não contribui em nada em termos ambientais, e portanto muitas vezes eu acho que todas estas alegações é aquela que faz sentido, porque efetivamente não é fácil olhar para uma lista de ingredientes e ver se o produto é vegan,
ao contrário daquilo que tínhamos com os alergénios, que se eu sei que sou alérgica ao amendoim, eu vejo lá um produto com um óleo de amendoim e não uso aquele produto, isto para mim é instintivo. Agora estar a ver ingrediente a ingrediente, se pode ser de origem animal, e muitas vezes eu nem sequer sei se aquele ingrediente é de origem animal, como alguns pigmentos, de facto esta alegação faz todo sentido. Voltando agora aqui à questão ambiental, para não nos perdermos aqui do assunto. Eu acho que dificilmente alguma marca faz algum tipo de alegação sem esperar com isso obter uma vantagem competitiva, o que não é um mal em si mesmo, porque os consumidores estão cada vez mais atentos e querem saber mais como é que as suas marcas se posicionam e como é que elas trabalham, e isto justamente que fomenta também o investimento das marcas em soluções inovadoras também no âmbito da ecologia. Recentemente houve uma empresa que conseguiu passar a desenvolver etanol, o álcool, que é tão usado na perfumaria, por exemplo, a partir do CO2 do ar. Nós estamos simultaneamente a captar CO2 do ar e a transformá-lo numa matéria-prima que vamos usar depois na produção da perfumaria. Portanto, não havendo esta pressão por parte dos consumidores e não havendo aqui uma competição entre as marcas, estas soluções não se criam. O que acontece é que muitas vezes aquilo que passa para o consumidor, a informação que nós vemos nas rotulagens, é claramente insuficiente quando não é mesmo enganosa, e isto é que prejudica a tomada de decisão informada no momento da compra, e é sobre isto que realmente nós temos que pensar um pouco mais. Pensas que o greenwashing, ou também chamado ecobranqueamento, é no fundo um problema de apropriação de conceitos sobre os quais não existe consenso? Toda a gente fala de verde, sustentável, mas não se sabe muito bem o que isto significa? Eu acho que é bem pior do que isso, porque atualmente nós já conseguimos fazer análises de ciclo de vida, não é? Conseguimos estimar o impacto ambiental dos diferentes produtos. Nós agora, e claro que isto é muito difícil de transmitir numa rotulagem, mas mais recentemente, eu creio que foi há 1 ou 2 semanas, houve 5 grandes grupos da indústria cosmética que estão a convocar toda a indústria para criar aqui um sistema de pontuação de impacto ambiental nos produtos que possa ser facilmente lido pelos consumidores. Eu espero mesmo que isto avance e que mesmo avançando, porque isto vai ser feito pela indústria, não é? Há aqui sempre um viés que nem direi implícito, é um viés muito explícito neste tipo de solução, mas que eu acho que vai ser positivo porque vai permitir aos consumidores, não sei se vai ser um ranking de 1 a 5, se é da A, B ou C, mas olhar para um produto e perceber claramente aqui o impacto ambiental. E porque eu entendo que de facto o greenwashing é tentador, porque é difícil de comunicar vantagens ambientais. O ciclo de vida de um produto começa pelas matérias-primas, tem o seu transporte, a sua produção, termina com o descarte por parte do consumidor. Quer dizer, isto não se comunica numa frase, um eco não nos diz nada. E para além de exigir trabalho por parte das empresas e de ser pouco, e todos estes conceitos serem pouco atraentes, isto não gera vendas por impulso, e os consumidores às tantas vêm-se no dilema entre a embalagem que é reciclável ou o produto que diz eco, ou então os ingredientes que são de origem são orgânicos. Quer dizer, nós não estamos a informar ninguém, e isto sim é que é o greenwashing. Portanto, eu acho que o greenwashing é um problema real, é um problema que leva muitos consumidores a fazerem escolhas erradas relativamente à compra dos seus produtos. E quando eu falo disto, falo, por exemplo, de quando nós trocamos materiais por outros. Por exemplo, o plástico é muito vilanizado, não é? Não só na cosmética, mas noutros âmbitos. E nós sabemos, por exemplo, que trocar plástico por vidro em produtos de banho é impensável, não é? Porque perdemos aqui segurança no manuseamento dos produtos. E depois de trocar plástico por vidro, estamos a trocar um material que é de produção muito eficiente, um material que muitas vezes, determinados plásticos, pode ser reciclado, por um material que é muito mais pesado, que exige muito mais energia para ser transportado, que pode quebrar e também pode gerar mais desperdícios, e um material que, quando é mal impresso, ou seja, quando nós fazemos, nem todas as tintas com as quais nós pintamos o vidro podem depois permitir aqui a reciclagem. Portanto, não há soluções simples, e nós sabemos na sustentabilidade que isto é assim, mas ainda assim as marcas caem na tentação de achar ou de transmitir ao consumidor que as soluções são simples, e muitas vezes levam o consumidor a fazer escolhas piores. E é realmente neste sentido que eu acho que o greenwashing é um grande problema. Sim, mas de alguma forma estas alegações ecológicas parecem assentar na diabolização de certo tipo de substâncias.
por exemplo, os parabenos, que já falaste, ou o silicone, são os suspeitos do costume, não é? E são apresentados aos consumidores como até sendo potencialmente nefastos. Não existe aqui uma certa confusão com a matéria da segurança de produtos? Sim, nesta questão há os dois aspectos, não é? Temos a questão da avaliação de segurança dos ingredientes, que entra na componente da sustentabilidade no quesito da sociedade, não é? De zelar pela segurança das nossas sociedades. E aí a segurança dos ingredientes não é matéria de opinião, não é matéria de opinião de nenhum de nós e não é matéria de opinião por parte das marcas. Ela é avaliada, no caso da Comissão da União Europeia, por um comitê independente de toxicologistas, de médicos, portanto, e depois isto é que suporta a legislação no final. E, portanto, não interessa nada que uma determinada marca escolha um ingrediente à sorte, que muitas vezes parece que é mesmo isso que fazem, porque são ingredientes que não há qualquer preocupação de segurança, parece que os escolhem à sorte para escolher ali um vilão e de certa forma dizer que a nossa marca não tem tudo aquilo que as outras marcas têm, não é? E por outro lado, o facto de estarmos aqui a criar vilões nestes ingredientes, falámos dos parabenos, mas também podemos falar agora aqui dos filtros solares. Em teoria, circula a teoria de que os filtros solares seriam nocivos para os recifes de corais, mas a verdade é que isso nunca foi provado. E por outro lado, nós sabemos que o aquecimento global, que aquece também a água do mar, isto é nocivo para os corais, quer a própria aumento do dióxido de carbono, que está relacionado com o aquecimento global, que acidifica os oceanos, o que também é nocivo para os corais, tem um impacto conhecido. Portanto, de que forma é que nós podemos dizer que são os filtros solares? Se forem de alguma forma prejudiciais, não parece que sejam tanto assim. E, portanto, quer dizer, nós estamos aqui a pegar em algo que não terá impacto, ou se tem impacto nós não o conhecemos. Às tantas estamos a trocar ingredientes que são seguros por outros que podem não ser tão seguros. De facto, o facto de estarmos a vilanizar ingredientes e tudo aqui no greenwashing tem uma única vantagem, e voltamos sempre a bater no mesmo ponto, que é que queremos gerar vantagens competitivas entre diferentes indústrias, entre diferentes marcas, e estamos com isso a desinformar o consumidor. Eu não tinha a menor ideia dessa questão dos corais. Quer dizer, eu tinha a ideia que era realmente prejudicial, não tinha a menor ideia que não estava comprovado. E eu diria que sou uma consumidora, enfim, atenta e sobretudo a estas temáticas. Portanto, imagino um consumidor que nem sequer se dedica muito tempo a estudar esse assunto, enfim, que... É que não é como dizer este produto não tem água, pronto, ok, água a partir não é prejudicial para ninguém. Agora, dizer que determinado produto compromete os corais, para mim, que não tenho a menor informação científica sobre o assunto, dou como adquirido que o produto compromete os corais, ou neste caso aquele que não compromete. E isto é reforçado porque todas as marcas vão atrás. Nós, hoje em dia, não... É difícil encontrar uma marca que não tenha este tipo de alegação, portanto é quase um dado adquirido, não é? Mas não está comprovado, correto? Não está porque aquilo que nós temos são estudos in vitro que mostram algum impacto, mas depois quando nós vamos equacionar todo o ecossistema em que os corais vivem e quando vamos ver aquilo que é o ciclo de vida dos corais adultos, isto não é verosímil. Nós encontramos até, inclusivamente, destruições maiores de corais. Isto foi uma experiência feita nas Ilhas Virgens, estou a remeter para essa em específico. Temos as Ilhas Virgens, temos algumas que são frequentadas por turistas e outras não, mais longínquas, e mesmo nessas ilhas não frequentadas por turistas o impacto por vezes até é maior. Quer dizer, não parece haver aqui, e não parece haver contágio pelas águas, ou seja, depois temos outros sítios onde os corais estão altamente destruídos e que nem sequer há turismo, porque nem sequer há ilhas próximas, portanto, não há aqui, isto não é sequer uma preocupação para os cientistas da área, isto é um tópico de interesse para a ciência e que tem que ser investigado, isso não está em causa, mas não faz sentido estar, nós temos poucos filtros, porque as pessoas também certamente não têm noção disso, mas os filtros solares são sujeitos a um enorme escrutínio do ponto de vista da toxicidade humana e, portanto, há muito poucas substâncias permitidas como filtros solares. É uma lista muito específica e que está também prevista na legislação. E, portanto, ao cortarmos, ao afunilarmos o número de filtros que podemos usar, isto não é nada positivo, quer porque podemos estar a explotar alergias, quer porque podemos estar a fazer pior a escolher outros filtros, porque há filtros que não são, em teoria, que são reef-friendly ou são amigos dos corais e que também há suspeitas sobre eles, portanto escolheu-se aqueles porque são aqueles em que há mais estudos, mas nós também não sabemos o suficiente sobre aqueles pelos quais estamos a substituir.
E no fundo isto resume-se a tomar decisões com base naquilo que não sabemos. E nem é que não sabemos pouco, é que não sabemos quase nada. E é aí que está o meu ponto, não é? Não há aqui interesse nenhum em informar os consumidores nem em salvar os corais. Há interesse em ganhar uma vantagem competitiva, só que isto é feito à custa de desinformação e é aí que deixa de ser legítimo. Muito interessante, obrigada. E de alguma forma esta pretensa sustentabilidade também não esconde eventuais efeitos perversos? Ou seja, corremos o risco de fazer escolhas que conotamos como sustentáveis e com isto estar a contribuir até para a criação de novos problemas ou o agravamento de problemas já existentes, como a sobreexploração de determinados componentes, por exemplo, que nós achamos que são naturais ou verdes? Sim, sem dúvida. Nós vimos isto no âmbito de um outro assunto, mas de uma forma, e isto pode acontecer também com os filtros solares que falámos agora, mas com os recursos naturais, vimos isto com os parabenos, justamente. Nós de um dia para o outro, não sei de onde é que o mito surgiu, mas todas as marcas deixaram de usar parabenos e passaram a fazer questão de dizer que não tinham parabenos na parte da frente nas suas rotulagens, porque na lista de ingredientes eles já não estariam, ou seja, tiveram que... Os parabenos são conservantes muito úteis, porque são baratos, porque são fáceis de formular, não desestabilizam as formulações, são muito eficazes, quer para bactérias, quer para fungos, portanto têm aqui uma panóplia de benefícios que para os formuladores são a escolha óbvia. Tiveram que ser retirados, tivemos que os trocar por outras coisas, e uma das coisas que foi utilizada para substituir os parabenos, porque também reúne um grande leque destas vantagens, são as metilisotiazolinonas, que é uma classe de conservantes também, que era pouco usada até esta extinção, digamos assim, dos parabenos. E o que aconteceu foi que, com esta transição de algumas marcas para metilisotiazolinonas, começou a haver muitas pessoas a procurar as consultas da dermatologia com dermatites de contacto por alergia às metilisotiazolinonas, que sendo pouco usadas até então nós não tínhamos noção que poderiam ser tão alergénicas, e esta acumulação fez com que até já teve implicações regulamentares, ou seja, as metilisotiazolinonas que podiam ser usadas em concentrações controladas, sim, mas podiam ser usadas em mais ou menos todos os produtos, já só podem ser usadas em produtos enxaguados, porque se verificou que com a quantidade de metilisotiazolinonas que são usadas nos produtos cosméticos, elas são alergénicas, provocam alergias a uma percentagem da população que é muito considerável. E nós podemos ver isto acontecer, por exemplo, com os filtros solares que falámos, podemos ver isto acontecer, por exemplo, quando as marcas escolhem dizer que se os seus produtos têm glicerina de origem natural ou álcool de origem natural, quer dizer, para si isto depois leva-nos a uma outra conversa, que é de origem natural num produto cosmético, ele não cresce das árvores, portanto, mesmo quando nós usamos extratos de plantas, o extrato de plantas é colhido, é lavado, é purificado, às tantas estamos ali a extrair só a fração etanólica ou metanólica que queremos, colocamos aquilo num bidão, transportamos aquilo para a mesma indústria e a indústria depois é que vai fazer o produto cosmético. Eu não acho nada disto natural, mas há marcas que gostam de dizer a origem natural. No limite, a origem natural é tudo, porque vem tudo deste planeta, mas voltando aqui ao nosso ponto, se nós substituímos uma matéria-prima que nós poderíamos obter pela química verde ou até pela biotecnologia, que implica a manipulação genética sim, mas que é segura, e se substituímos por algo que é de origem natural, que tiramos da natureza diretamente, podemos estar a fazer pior, portanto, porque temos que recolher ou cana-de-açúcar, ou temos que recolher óleo de palma, não é? E em vez de estarmos aqui, muitas vezes a recorrer, e no caso da biotecnologia isso é flagrante quando falamos das certificações naturais, a Cosmos, a EcoCert, nem tanto, mas a Cosmos sobretudo, nós não podemos usar manipulação genética, não podemos manipular genes de bactérias ou de fungos para produzir moléculas de interesse, que teriam que muitas vezes ser, no caso do ácido hialurónico, era extraído das cristas dos galos. E nós, para não o fazermos, temos que recorrer à biotecnologia. E, portanto, aqui, até que ponto é que o natural é interessante? É interessante enquanto não é? E é esta a perspectiva que nós temos que ter. Quer em termos de segurança, quer em termos de sustentabilidade, esta transição para o natural não é uma transição nem para a ecologia, nem para a segurança. Temos que pensar de uma forma racional e sempre com base na ciência. Bem, não fazia ideia desta particularidade do ácido hialurónico. Sim, até há relativamente pouco tempo. Agora conseguimos produzi-lo de forma muito eficiente, continua a ser um ingrediente caro para quem o compra para a produção, mas a alternativa era tirá-lo da crista dos galos. Se calhar até era uma forma de upcycling, não sei, mas para um consumidor vegano, um upcycling, ou seja, aproveitar algo que seria, por exemplo, da indústria animal e que seria rejeitado e passá-lo e dar-lhe uma nova finalidade, e se calhar até em termos ambientais até podíamos achar que isto era de alguma forma
vantajoso, mas é inaceitável para grande parte dos consumidores e, portanto, não interessa a ninguém. Em 2020, a Comissão Europeia publicou uma avaliação de impacto inicial para uma proposta legislativa sobre a fundamentação de alegações verdes. Essa proposta, em princípio, será apresentada em meados de dezembro de 2021, portanto, teremos novidades em breve. Entretanto, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre a iniciativa, através da qual recomenda a avaliação da possibilidade de criação de um registro público europeu que indique as alegações ambientais autorizadas e proibidas, bem como as condições e as medidas a tomar para fazer valer uma alegação. Bom, nós não sabemos ainda o que aí vem, mas aquilo que gostávamos de saber era, para ti, qual é que achas que é o caminho que deve ser seguido e se pensas que a certificação é uma inevitabilidade. Eu acho que nós aqui temos um exemplo da França, que já se aboliu aqui o conceito de a alegação do biodegradável em muitas das rotulagens, porque o biodegradável não é tão biodegradável assim e depende aqui de muitas condições. A questão da certificação, eu acho que quando nós tivermos legislação, ela deixará sempre de ser precisa, não é? Portanto, a certificação, aqui seria uma certificação já com os dias contados, eu não sei a quem é que isto interessaria em termos comerciais, porque muitas pessoas não sabem, mas a certificação paga-se. E é também por isso que os organismos certificadores, quando são privados, têm muito que se lhe diga, e isto quando falamos, por exemplo, da EWG, que é o Environmental Working Group, que lucra muito de fazer determinados ingredientes vilões, vemos isto muito claramente, quer dizer, se alguém lhes paga para eles certificarem, quer dizer, eles também têm um interesse em certificar e, portanto, temos que confiar aqui na entidade certificadora, mas se a entidade certificadora não tem uma tradição, como é que vamos confiar nela? Eu própria sou um bocadinho cética relativamente à certificação. E a experiência que temos no âmbito da cosmética não é muito positiva. Falámos aqui do Cosmos, que tem fundamentos, por causa da biotecnologia, que eu acho que são perfeitamente irracionais. Portanto, eu acho que a certificação, no caso da sustentabilidade, nunca foi bem feita, porque é muito difícil. Eu acho que aquele score que eu falei há pouco, aquela tentativa daquelas 5 grandes empresas, grandes indústrias da cosmética, de fazer aqui uma classificação mais objetiva, e eles estão a convocar toda a indústria a dar o seu parecer, se for bem feito, e vamos ver se vai ser bem feito, acho que é muito positiva, mas eu também acho que é importante termos legislação, sobretudo para a componente ambiental. Eu não sou muito a favor da legislação quando falamos do consumo, eu acho que a legislação tem que se cingir ao mínimo, ou seja, a legislação tem que obrigar as marcas a serem honestas e a providenciarem prova para aquilo que alegam, mas eu não sou muito a favor de boicotar, de cortar muito naquilo que se pode dizer, porque depois aí já entramos noutras questões. Mas quando falamos de sustentabilidade e quando falamos de grande consumo, isto adquire outras proporções, não é? Temos um planeta que precisa de ser salvo. E, portanto, aqui eu acho que a legislação vai ser importante e não creio, se até agora não houve certificação, eu não acho que agora que tenhamos aqui uma legislação à porta, há 5, 10 anos, que isso venha a ser vantajoso. Eu tendo a concordar relativamente a ter o pé atrás quanto às certificações, mas tenho que fazer aqui o papel de advogado-diabo, que é, ok, se colocarmos o Estado a regular certos aspectos, deixa de haver necessidade dessa certificação, porque o consumidor já está a assumir que o produto o ingrediente, não se encontra no bem que está a ser vendido. Agora, há determinados aspectos que, pelo menos para já, ainda não podem ser boicotados ou, enfim, em que não pode passar pelo Estado essa limitação de venda e de utilização, como, por exemplo, no caso dos produtos veganos ou até vegetarianos. Neste caso, temos 2 problemas. Por um lado, o Estado não pode intervir, pelo menos para já. Por outro lado, certificações como, por exemplo, o V-Label ou qualquer outro, também deixam um bocadinho a desejar no sentido que falamos até agora. Alguma ideia como uma terceira via para tentar resolver este tipo de questões ou já estou a ir demasiado longe? Eu acho que o vegano já se está a resolver naturalmente, ou seja, as próprias marcas têm todo o interesse em reformular todos os seus produtos para que sejam veganos e têm alegado isso de forma consistente. Eu diria, eu não sou vegana, portanto, se calhar não vivo esse drama na pele, mas eu diria que a grande maioria das marcas já nos faz esta alegação e nós podemos confiar, porque a partir do momento em que a alegação está numa rotulagem, ela tem que ser provada, ela tem que poder ser provada. E, portanto, podemos confiar nas alegações que as marcas fazem, podemos levá-la, temos que as saber ler e saber interpretar, mas quando a alegação é apenas vegano, ela podemos confiar nela.
Agora aqui, eu estava a falar muito especificamente na componente ambiental, naquilo que podemos alegar em termos ambientais. Quando falamos de proibir ou de proibir ou de assumir determinadas alegações ou de as permitir, eu acho que aquilo que temos agora, que é o Regulamento Europeu para a Publicidade dos Produtos Cosméticos, é suficiente, porque já nos dá ali 6 critérios comuns que são aquilo exatamente que nós precisamos. Não gostaria, mas isto também é uma posição um bocado política, de ir tão além, de proibir marcas de dizer determinadas coisas, porque isso depois já não sabemos às tantas quem é que decide, não é? Acho que já estamos a entrar um bocadinho na liberdade individual das marcas. Acho que o que nós temos agora na União Europeia é muito positivo, temos recomendações que vão um bocadinho mais além, mas cabe às marcas dizê-los ou não, e eu estou confortável com isso. No âmbito da ecologia, acho que é mesmo urgente que determinadas alegações ambientais sejam regulamentadas, porque aí já falamos de outra coisa, não falamos de escolha, já falamos até muitas vezes de termos que não têm qualquer fundamento. Portanto, defendes uma intervenção mais moderada. Como nós temos nos suplementos alimentares já, nós não podemos dizer qualquer coisa sobre os suplementos alimentares. Sobre a vitamina C contribui para o normal funcionamento isto é o que nós podemos dizer, é o que está permitido. Depois as marcas na publicidade são muito criativas, mas eu acho que no que toca a alegações ambientais era importante ir um bocadinho mais além, porque temos aqui um planeta que precisamos de salvar. Eu acho que isto é mesmo importante, as pessoas, os consumidores saberem fazer boas escolhas. Bem, vamos ver como é que o legislador da União vai resolver este problema. O que podemos antecipar é que as marcas de cosméticos costumam ser bastante... costumam ter uma elevada litigiosidade. Tem vários casos no Tribunal de Justiça sobre diversos assuntos e até é muito interessante. Portanto, não costumam facilitar a vida. Nada. Tem os melhores marketeers do mundo, provavelmente. É isso mesmo. E já agora, fazendo a ponte agora com outra questão, nós ultimamente temos assistido aqui a uma mudança de paradigma, ou seja, têm surgido algumas marcas ultimamente que oferecem produtos a preços acessíveis e têm uma apresentação despojada e até minimalista. Parecem colocar a tónica no produto e em detrimento do chamado branding, de que falávamos há pouco, ou seja, parece que o poder da imagem vem perdendo aqui alguma força neste mercado. Achas que isto é um indício de que os consumidores estão cada vez mais interessados no conteúdo e menos na forma como é apresentado o produto, ou foram as marcas que mudaram de estratégia? Eu acho que o branding é que mudou, não é? Nós, se calhar, desviámos-nos um pouco daqueles conceitos de perfumaria e até da farmácia da exclusividade, do exotismo, da naturalidade. Alguns ingredientes eram promovidos de uma forma quase que mágica, não é? Aquelas rosas escolhidas à meia-noite, assim umas histórias um bocadinho rocambolescas, e os consumidores passaram a valorizar muito mais valores, a transparência, passaram a valorizar muito mais a eficácia dos produtos, a ciência que está por trás dos produtos. Enfim, há marcas que se dizem transparentes e também têm muita pseudociência à mistura. Muitas vezes é difícil, até para quem é da área, perceber realmente onde é que termina aquilo que está provado pela ciência, onde é que já começa outro tipo de imaginação, outro tipo de exotismo, outro tipo de magia, não é? Que nós tínhamos até agora. E acho que, de facto, abriu-se aqui um espaço que até hoje não é que não existisse, mas que não existia de uma forma tão clara. Havia sempre consumidores que eram um nicho, aqueles que optavam pelos produtos pela eficácia, que conheciam os ingredientes, e hoje isso já é cada vez mais comum. Eu não acho que estas marcas mais de premium, mais de luxo, vão deixar de existir, mas acredito que esta procura pela transparência, pela ciência, pela eficácia, tem vindo a ganhar adeptos, e eu acho que se percebe porquê, e acho que veio mesmo para ficar. Mas eu acho que é outra forma de branding, acho que o branding é sempre muito importante e toma várias formas. De alguma forma aqui tenta-se responder a certo tipo de necessidades de consumidores que talvez são mais preocupados com o produto e não tanto com o aspecto. Mas eu gostava que não se perdesse Sim. também esta componente sensorial, porque eu acho que é muito importante ressalvar isto. Os cosméticos também são prazer, também são texturas, também são fragrâncias, também são uma embalagem bonita, portanto eu acho que há lugar para todos, mas fico contente, porque também valorizo isso, que a eficácia dos produtos e a transparência e até a sustentabilidade, porque não tenham vindo a ganhar uma nova presença neste mercado. Concordo. E também diria que se começa a assistir a um caminho
provavelmente preocupante, em que os consumidores se polarizam. Cada vez mais assistimos a um segmento de consumidores altamente preocupados com a sustentabilidade, com os produtos veganos, o que for, e depois um outro segmento absolutamente indiferente ao problema, e eu diria que esta polarização não consegue chegar a bom porto, porque, por um lado, uns puxam para um lado para tentar combater ao máximo determinado problema, por outro lado, temos alguma indiferença perante o problema, o que faz com que nunca mudemos de caminho face ao que tínhamos antigamente. Agora parece um bocadinho uma postura conservadora, mas... Não acho nada e concordo plenamente e eu diria que não faz sentido nenhum porque as posturas são totalmente conciliáveis, não há aqui nenhum antagonismo, não há aqui nenhuma rivalidade. Nós podemos ter produtos com ingredientes eficazes, concentrações, e nem digo as concentrações conhecidas, eu só quero é que quando uma marca me diz que reduz as rugas, que eu tenha um estudo feito, um bom estudo, porque a legislação europeia obriga-nos de facto a sustentar as provas, muitas vezes os estudos que são feitos não têm muita qualidade e portanto eu quero que a marca faça bons estudos, que são caros, é verdade, mas que se calhar invistam um bocadinho menos a contratar aquela celebridade e que faça um estudo melhor, que saiba sustentar, que use bons ingredientes e que faça o melhor dos seus esforços para contratar alguém que perceba de sustentabilidade, para escolher a melhor embalagem, para desenhar ali todo o ciclo de vida do produto da melhor forma possível, e as coisas não são incompatíveis e de facto é pena que se tenda, não só na cosmética, mas que se tenda muito para a polarização do mundo, não é? Acho que as redes sociais contribuem muito para isso, quando funcionaríamos tão melhor todos juntos e cada um com a sua expertise a trabalhar para aquilo que sabe fazer nesta causa, não é? No caso, estamos a falar da indústria, mas podemos falar em muitas coisas na nossa vida. Sem dúvida. E agora a pergunta de $1 milhão é como é que cada um de nós, enquanto consumidor, pode tentar fazer escolhas mais esclarecidas e ponderadas numa área que é tão técnica. Eu gosto muito de pensar, na minha vida, pronto, sou assim muito racional e gosto muito de pensar nas coisas do ponto de vista do abstrato para o específico. Eu acho que isto se aplica muito à rotina de cuidados de pele, de cabelo, de corpo, também da higiene oral, portanto tudo, a nossa posição como consumidores é pensar, eu sou este indivíduo, eu tenho estas necessidades e perante as minhas necessidades e o contexto em que eu vivo, eu preciso ou não de fazer compras, sim ou não, não é começar já a responder esta pergunta e aqui já numa perspectiva até, voltando aqui à conversa da sustentabilidade, já falamos do recusar, que é o primeiro passo para avançar para uma caminhada, para uma jornada de vida mais sustentável, porque se não precisamos, nem sequer devemos ponderar comprar, nem sempre isto é fácil, mas deveríamos incorporar mais este pensamento na nossa vida. E a partir do momento em que pensamos que precisamos, temos que pensar abstratamente o que é que eu preciso. E imaginemos que eu tenho uma pele oleosa, que tenho algumas manchas e que trabalho até que passo muitas horas no carro e que tenho até uma pele um bocadinho desidratada. Então, o que é que eu preciso? Básico na minha rotina é essencial, um produto de limpeza, um protetor solar, quer eu tenha manchas, quer eu queira prevenir sinais de envelhecimento, se isso for uma preocupação para mim. O protetor solar todos os dias do ano e todo o dia é um produto essencial, se isto para mim for uma preocupação, e é um produto que pode perfeitamente substituir um hidratante, e preciso de um produto hidratante para a noite, porque eu também limpo o rosto à noite, tiro todos os resíduos do dia, sejam eles maquilhagem, sejam eles poluição, e portanto preciso de limpar a pele vai ficar desconfortável e preciso de hidratar à noite. Portanto tenho aqui 3 produtos, tudo o resto é extra. E agora a partir daqui é que eu vou pensar mais no específico. Produto de limpeza, ora se eu tenho uma pele oleosa, vou escolher um produto de limpeza para uma pele oleosa. Eventualmente, se eu uso maquilhagem, até uso um que dê para desmaquilhar. E então aqui já tenho o meu produto escolhido, o de limpeza. Proteção solar, tenho manchas ou quero prevenir sinais de envelhecimento, ok. Vou escolher também um protetor solar adequado ao meu tipo de pele e se o fizer nem vou precisar de um hidratante, muito provavelmente. Com cor, sem cor, e depois eu escolho a partir daqui. Passando para o hidratante da noite, eu posso pensar, por exemplo, se eu tenho manchas, quero um hidratante anti-manchas, ou quero um hidratante anti-envelhecimento, se for essa a minha preocupação. E então partimos sempre aqui e podemos juntar a isto, lá está. Eu gosto desta marca porque até é uma marca B Corp, tem esta certificação, ou porque é vegana. Portanto, passar sempre do abstrato para o particular, sempre com esta noção de que cingir-nos àquilo que precisamos, ou não, se eu sou um consumidor mais experiente, quero sérum, quero marca, quero tudo, mas fazê-lo de forma consciente. Eu faço isto porque é a minha escolha
e não é porque a marca acabou de lançar e diz que é a melhor coisa do mundo, porque milagres, pronto, há quem acredite e com todo o respeito, mas nesta área não são muito comuns, eu acho que as entidades divinas não se dedicam propriamente aqui à cosmética, e portanto eu gosto de pensar nas coisas desta forma, e acima de tudo lá está, com a internet é tão fácil, é um bocadinho assoberbante, não é? Nós íamos procurar um produto e aparecem-nos 1000 com estas características, mas por outro lado, se nós já soubermos a partir daquilo que vamos procurar, é relativamente fácil nós chegarmos a um site e percebermos exatamente, ok, este cumpre todos os requisitos, porque eu já os defini, eu tenho a minha checklist que eu quero para aquele produto e vou então ver quais é que se adequam. E lá está, com a internet isto fica muito mais difícil, mas muito mais fácil ao mesmo tempo se nós soubermos exatamente aquilo que queremos, e é isso que eu acho que é o mais importante. Mas ao mesmo tempo também é muito tentador, porque existem imensas pessoas com vídeos e posts sobre as rotinas de pele, pegar numa rotina de pele e tentar replicar, achando que aquilo vai resultar, não é? Se aquela pessoa for parecida connosco, se aquela pessoa for parecida connosco, tiver as mesmas preocupações, se nós identificarmos com aquela pessoa e se aqueles produtos também se enquadram no nosso orçamento, eu acho que isso é perfeitamente legítimo, e as reviews têm muito valor, porque nós não podemos fazer um blogger, nós não podemos fazer ensaios clínicos em casa, não é? Portanto, as reviews têm muito valor quando nós lemos reviews de pessoas em quem confiamos e que são parecidas connosco. Mas ter sempre esta noção de que cada pessoa é uma pessoa, o mercado é muito variado e portanto há produtos que são ótimos para mim e são péssimos para outra pessoa, e ver vídeos na net e ver outras pessoas é ótimo, informa-nos, mas não nos pode toldar o juízo, não nos pode direcionar apenas para aquilo. Temos que questionar aquilo que ouvimos e que lemos e pensar se adequa à nossa realidade e ao nosso orçamento, que eu acho que é uma coisa que também que eu tento muito fomentar, é não discriminar ninguém, para já, nem quem gosta de produtos mais caros, nem quem gosta de produtos mais baratos, mas tentámos aqui perceber que se calhar não precisamos de gastar 70 euros num produto, se calhar com produtos mais baratos conseguimos o mesmo resultado, e não é porque aquela influenciadora usa um produto de 70 euros que eu também o tenho que ter. E se calhar com esses mesmos 70 euros eu construo uma rotina completa e muito mais adequada para mim. Além de que nunca sabemos se utilizam mesmo, não é? Aquilo sim, é um já nem queria entrar por aí. Mas sim, também mais essa, sim, sem dúvida. Ora bem, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso episódio, infelizmente. Estava muito, muito interessante. Gostava de continuar aqui a colocar mais umas quantas perguntas para a Durante, mas vamos então encerrar agora o tema da cosmética. Perguntar apenas se, enfim, que personalidade é que gostarias de ouvir ou que nós entrevistássemos aqui no Nova Consumer Podcast. Pode não parecer nada a ver, mas eu acho que é muito relacionado, porque continuamos aqui no âmbito da ciência. Eu gostava muito que entrevistassem a nutricionista Helena Trigueiro, não sei se conhecem o perfil. É uma pessoa que eu gosto muito, que pensa muito bem e que escreve maravilhosamente acerca de nutrição, mas também acerca de distúrbios alimentares, de política alimentar, de sustentabilidade, e portanto eu acho que é uma pessoa que tem aqui um conhecimento muito vasto e que pode ser muito interessante para falar de todos estes assuntos, e é alguém que, lá está, pode parecer que não tem nada a ver, mas continuamos aqui na ciência, continuamos aqui na evidência, continuamos aqui na mesma linha de raciocínio. Vamos sem dúvida seguir a proposta, esperemos que aceite. E agora, por fim, temos agora um upgrade agora nesta nova temporada, que é pedir aos convidados uma sugestão cultural no âmbito do tema que nos trazem ou qualquer outra matéria que gostassem de sugerir aos nossos ouvintes. Eu gosto muito do livro Pensar Depressa e Devagar, do psicólogo e economista Daniel Kahneman, Nobel da Economia, que lá está, tem tudo a ver, porque ele fala-nos aqui, ensina-nos a pensar melhor, e o pensar melhor é uma coisa que não é muito valorizado, mas que é muito importante, quer como consumidores, quer como para quem tem uma vida académica, é extremamente importante saber pensar melhor. Para quem tem mesmo na nossa vida profissional, nós estarmos conscientes dos nossos vieses é extremamente importante na nossa vida. Mais no âmbito da cosmética, eu gosto muito de sugerir o podcast da EcoWell, que seria traduzido em português para o Poço Eco, não é? Da EcoWell, que é da formuladora Jen Novakovic, que é canadiana, e neste podcast ela tem episódios longos onde fala com especialistas só sobre fragrâncias,
fragrâncias, ou só sobre sustentabilidade, ou só sobre matérias-primas de origem natural, e portanto eu diria que quem ouvir este podcast do início ao fim de todos os episódios fica com um conhecimento muito abrangente da indústria cosmética e portanto se interessarem por este tema, e é em inglês, se perceberem em inglês, sigam-na no Instagram e ouçam este podcast porque é mesmo muito, muito interessante. Muito obrigada pelas sugestões e também por ter estado connosco. Foi um verdadeiro gosto de ter por cá. E para os nossos ouvintes, já sabem, podem enviar as vossas questões para o nosso e-mail, novaconsumerlab@novalaw.nl.pt e seguir-nos nas redes sociais. Até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Obrigada.